E tudo aquilo que nós fazemos de ordem espiritual, buscando a Deus, buscando a palavra, buscando a direção dEle, nós teremos uma recompensa. Teremos uma recompensa. E o que Deus tem para fazer em nós e por intermédio de nós é superior àquilo que talvez nós projetamos. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós Te agradecemos, obrigado. Obrigado por estar aqui, obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, meu Deus, de poder estar na Tua casa, na Tua presença. Meu Deus, nós vemos, meu Pai, nas Escrituras, o salmista Davi, meu Deus, dizendo, meu Deus, a importância, meu Pai, de um dia na Tua casa, um dia na Tua presença, meu Deus, é equivalente a 1000 dias em qualquer outro lugar. Meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado por estar aqui, obrigado por esse ambiente de fé, obrigado, meu Deus, por estar abaixo dessa cobertura, meu Deus, de oração, essa cobertura, meu Deus, de intercessão, essa cobertura, meu Deus, que tem dado a todos nós, meu Deus, a condição, meu Pai, de viver um ano melhor do que o outro, de viver, meu Deus, a realização de sonhos, meu Deus, de viver, Senhor, meu Pai, tudo aquilo que almejamos e desejamos, meu Deus, por intermédio da Tua palavra, da Tua bênção, desse ambiente de fé. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. Meu Pai, nós somos gratos, meu Deus, pela vida da bispa, meu Deus, por todos os desafios, meu Deus, que ela teve que passar, por todos os enfrentamentos, meu Deus, que ela teve que passar. Meu Deus, rompeu, meu Deus, desde aquele quarto de hospital, a Coutinho Cavalcante, a Badibacite, a Celso Garcia, a Taquari, Kissimmee, meu Deus, e daqui a pouco outros lugares, meu Deus, e eu creio, Senhor, e eu sei, meu Pai, meu Deus, que há um portal aberto, meu Deus, de vitórias, de respostas, de definições, meu Deus, para a igreja, para o Teu povo, Senhor, eu sei, meu Pai, e eu peço a Deus, eu peço, meu Deus, que o Senhor conserve, meu Deus, a fé da bispa, que o Senhor conserve ela, meu Deus, a saúde, meu Deus, a integridade física e espiritual, que o Senhor derrame sobre ela unção, poder, autoridade, graça, favor, que ela continue sendo usada pelo Senhor, meu Deus, porque ela é o anjo da igreja, meu Deus, e por intermédio da vida dela, Senhor, meu Pai, muitos de nós estamos aqui, libertos, curados, abençoados, restaurados, por conta de decisões que ela tomou, e caminhos que ela abriu, meu Pai, situações que foram desbravadas, meu Deus, para que nós pudéssemos estar aqui. Obrigado, Senhor, e eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe a vida dela, e eu peço a Deus, meu Pai, que o Senhor desperte e abra, meu Deus, os olhos, meu Deus, abra os olhos do entendimento, meu Pai, de todo o povo do Ministério Mudança de Vida, meu Deus, porque nós estamos indo para um lugar alto, meu Pai, o Senhor, meu Deus, não quer deixar ninguém para trás, o Senhor quer trazer todos, elevando o nível da fé, elevando o espírito, elevando a visão, elevando, meu Deus, tudo aquilo que estava baixo, tudo aquilo que estava raso, oh meu Deus, na vida
meu Deus, do teu povo. Por mais que essa pessoa tenha alcançado resultados e atingido níveis altos, porque muitos, meu Deus, estão aqui e podem dizer, Senhor, que ela não vive mais a realidade que ela vivia quando ela chegou aqui. Ela não vive mais, ela não tem a mesma mentalidade, os mesmos resultados em todas as áreas da sua vida. Houve mudança, houve transformação, meu Deus. E eu sei, meu Pai, que o Senhor quer elevar por um nível ainda mais alto, que o Senhor quer fazer aquilo que ainda não foi feito, que o Senhor quer levar essas pessoas para um lugar que ela ainda não chegou. E eu peço a Deus, Espírito Santo, que o Senhor ajude, meu Deus, cada um de nós, meu Deus, a ver aquilo que precisamos ver, meu Deus, a entender aquilo que precisamos entender. Senhor, coloca luz, ó meu Deus, nas nossas trevas, meu Deus, nos ajuda a expandir, Senhor, a visão, a expandir, meu Deus, o entendimento, meu Deus, para poder viver, meu Pai, toda essa glória, meu Deus, deste novo tempo, Senhor, desse portal, meu Deus, que está aberto, desse portal que está aberto. Eu peço a Deus a tua glória, o teu poder sobre cada um. Meu Deus, que a mente dessa pessoa possa dilatar, a mente dela dilate, e que ela consiga ver e ter clareza, meu Deus, em toda, meu Deus, a obra que o Senhor tem com ela, com a casa, com a família dela, e que ela possa ver, Senhor, quão grande é o Senhor, porque muitos ainda não têm essa dimensão da tua grandeza, não têm a dimensão da tua grandeza, a dimensão, meu Deus, da tua glória. E eu peço, Espírito Santo, fale aos corações, fale aos corações, fale aos corações, eleve o espírito, ajuda, meu Deus, ajuda cada um aqui, Senhor, meu Deus, entender, compreender, dimensionar, meu Deus, o tamanho da tua glória. E por mais que ela tenha chego em algum lugar, ela só viveu à borda do teu poder, porque a glória do Senhor, ela é muito superior a tudo isso que ela já viveu. Eu peço a Deus, Espírito Santo, que o Senhor assuma o controle dessa reunião, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor eleve o espírito, que o Senhor ajude cada um de nós a sair daqui, meu Deus, com a mente aberta, crescidos, meu Pai, com o espírito elevado, fortalecidos, cheios do teu Espírito Santo. Eu entrego essa reunião nas tuas mãos e te agradeço, porque eu sei que o Senhor se faz presente aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega esse Espírito, que Espírito? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025. Diga, Deus tem um vinho novo para mim. Diga, e eu sei que essa alegria, diga, ela já está na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se por gentileza. Deus abençoe a todos. Muito feliz por vê-los. É muito importante. A bispa fala muito sobre isso. Quem tem acompanhado os programas e tem investido na sua vida espiritual, tem ouvido ela falar sobre essa importância da constância, do continuismo. Você vê que muitas pessoas que iniciaram um propósito, Deus estava com respostas e definições certas para algumas pessoas, e muitas delas provaram e mostraram
que não estavam aptas para receber, quando diminuíram a força naquilo que já tinha aprendido e aquilo que tinha estabelecido. Muitas pessoas regridem. E quem já leu o livro Desperte o Gigante, chamado Fé da Bispa, ela fala isso no livro. E eu quero que você repita comigo. Repete assim comigo: não existe fracasso. Existe pessoas que desistem. Não existe fracasso. As pessoas desistem. Elas param. E sabe quando elas param? Elas param no melhor momento, no melhor tempo. E talvez o melhor tempo para algumas pessoas é um tempo onde tudo está acontecendo, boas notícias na sua vida. Mas se eu perguntar para muitos aqui, que viveram momentos difíceis, dolorosos, e eu perguntar quais foram as melhores lições que você tirou, foi nos momentos bons ou foram nos momentos difíceis? Aquilo forjou o teu caráter? É ou não é? Forjou o teu caráter, trouxe a você ainda mais consciência, fez você ver coisas que você não estava vendo, você se posicionar em situações que você não tinha nenhuma maturidade para se posicionar, tudo por intermédio daqueles momentos difíceis, daqueles momentos dolorosos. E hoje, eu quero falar algo para você. Essa palavra, ela está assim, queimando dentro de mim, e nós vivemos esse último final de semana, todos aqui, quem assistiu à inauguração? Ou estava aqui, ou assistiu pela transmissão? Quem assistiu? Todos. Nós vivemos o início de um novo tempo no Ministério Mudança de Vida. O início de um novo tempo. Não é apenas um novo templo, é um novo tempo. É totalmente diferente. E é interessante nós fazermos uma cronologia e trazer consciência, porque quando a bispa tomou decisões naquele quarto de hospital e fez o que tinha que ser feito, deu a Deus a resposta que Deus esperava dela e não retrocedeu. Deus colocou no coração dela o que ela tinha que fazer, ela abriu, iniciou na Coutinho Cavalcante, depois aquilo foi tomando uma outra proporção, foi para Badibacite, aquilo tomou uma outra proporção, outras igrejas foram abertas naquele período da igreja situada, a bispa ali na Badibacite. Deus moveu a bispa para a Celso Garcia. Da Celso Garcia, Deus trouxe a bispa para a Taquari. E da Taquari, Deus levou o Ministério Mudança de Vida, a bispa, para o início de um novo tempo. Mas existe uma expressão que nós usamos no Ministério Mudança de Vida que não é um jargão, não é clichê, é uma realidade. Repete assim comigo: um ano é melhor do que? É ou não é uma realidade na sua vida? Um ano é melhor do que o outro. Porque você literalmente está abaixo dessa cobertura espiritual. E quando você entende isso, e você se coloca à disposição dessa direção, você começa a receber de Deus o que você precisa para viver todos os rompimentos que são necessários acontecer na sua vida.
Todas as pessoas que começaram na Coutinho Cavalcante, na Badibacite, na Celso Garcia, na Taquari, em Kissimmee, cada período, cada tempo, houveram situações desafiadoras para o ministério. Algumas dessas situações, eu já estou no Ministério Mudança de Vida como interno, vai fazer 22 anos. Vai fazer 22 anos. E nesses 22 anos, como um interno, eu presenciei muitos momentos desafiadores da igreja. Muitos momentos, muitas situações desafiadoras. Só que eu também vi pessoas que estavam nesses momentos desafiadores e que se lançaram e passaram por esses portais que foram abertos e que hoje a vida dessas pessoas não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Porque desde quando Deus colocou no coração da bispo o que ela tinha que fazer, ela nunca deu um passo para trás. Ela nunca deu. E nós estamos abaixo de uma cobertura de milagres. A unção do impossível cobre a igreja neste momento. A unção do impossível. Para analisar, o Ministério Mudança de Vida está em Kissimmee agora, e você conhece a América, já deve ter ouvido falar muitas coisas, e muitas pessoas tentaram tirar o visto, não conseguiram, são reprovadas no visto, pessoas que têm várias situações e não conseguem entrar. Esse é um país que quer aquela pessoa lá? Quem já tirou o visto? Foi de graça? É barato o valor? Você tem que levantar N documentos, várias situações, você tem que comprovar, você paga uma taxa, e muitas vezes você é o quê? Reprovado. Você faz 1, 2, 3, 4, negado. Não quero que você venha para cá. O Ministério Mudança de Vida está em um lugar aonde, ao olhar de toda a estrutura e a organização governamental, ele não é bem-vindo lá. Mas ele está lá. Repete assim comigo, porque Deus nos plantou lá. E isso é um milagre. Isso é um milagre. Isso é unção do impossível. E não existe nada irregular no ministério lá. Nós estamos abaixo das leis, das normas e de todas as regras estabelecidas por aquele estado, por aquele país. Mas só pelo fato de chegarmos lá é um milagre. E eu quero fazer você entender, e você não pode viver uma vida indiferente e não perceber e não ter essa sensibilidade que nós estamos vivendo um tempo da unção do impossível. Você não pode. O bispo Fernando falava, a bispa já falou isso aqui também num culto, e ainda o bispo Fernando trouxe isso ainda essa semana em uma reunião que ele fez conosco, que a pastora Jéssica, a esposa dele, ela descobriu que estava grávida no 4º mês. Eu já vi casos de mulheres que descobriram que estava grávida no 6º mês. Eu já vi mulheres que no 1º mês o corpo da mulher muda. É ou não é? O corpo da mulher muda.
existe um serzinho sendo ali, crescendo e desenvolvendo dentro dela. Vai mudar tudo dentro da mulher, no organismo, corpo dela, vai mudar tudo. Só que olha que coisa, 6 meses, não perceber e não ter a noção que está grávida. É não perceber aquele milagre que está sendo gerado dentro dela. E o que eu quero fazer você entender aqui é que sábado, domingo, um portal gigantesco foi aberto para todos nós que estamos abaixo dessa cobertura. E eu creio que situações que estavam travadas, sabe aquilo que estava enroscado? Aquilo que não saía, aquilo que não destravava, aquilo que não andava, aquilo que não estava caminhando, é isso mesmo. Deus espera de você uma atitude, e que você passe por esse portal. Eu não quero que você espere um outro portal, ou um outro tempo, que eu lá sei quando vai ser esse portal, quando vai ser esse tempo. Eu quero viver o que o Senhor tem para a igreja, para a minha vida. Repete assim comigo: eu quero viver agora. Eu quero viver agora. E você tem que estar atento a isso, em não se distrair em nenhum momento desse mover, porque nós podemos estar buscando por um milagre. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não está buscando por um milagre? Buscando por uma resposta? Por uma definição? Algo impossível, e Deus está dizendo: pronto, chegou a sua hora. Mas você não perceber, você não entender. Mas a Bíblia é muito clara quando ela fala a necessidade que nós temos de nos tornarmos espirituais, porque o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Ele não compreende. Você vê que, às vezes, nós vamos fazer orações em lugares, em casa, empresa, ou em qualquer lugar que nós chegamos e entendemos que há necessidade de fazer uma oração ali. Dependendo do lugar, nós conseguimos sentir a atmosfera carregada daquele lugar. E às vezes tem pessoas ali: você está sentindo essa opressão? Não. Está sentindo essa opressão, esse peso, essa carga, essa atmosfera? Não estou sentindo nada, está tudo bem. Eu não sei se você já viveu isso, mas em um dia de calor, você sentir calafrios, sem ter nenhum ar ligado, você fala: o que é isso que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Você vê que o mundo espiritual é real, e Deus trata cada um de nós de forma espiritual, porque somente assim nós seremos abençoados, somente assim nós seremos honrados, e viveremos tudo aquilo que Ele tem para nós. Mas, repete assim comigo: eu não posso perder tempo. Você não pode perder tempo. A Bíblia diz aqui em Atos 12, eu vou ler na NVI, e eu quero que você preste bastante atenção nessa leitura, porque isso aqui é algo que, infelizmente, acaba sendo comum para muitos de vocês aqui, mas essa não pode ser uma realidade. Olha o que diz aqui, Atos capítulo 12, versículo 3 ao 11. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada um para guardá-lo
Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja, repete comigo, mas a igreja orava intensamente a Deus, por quem? Olha isso, repete, eu quero que você repita e que você grave, porque eu vou voltar aqui. Mas a igreja orava, o quê? 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e ele tocou no lado de Pedro, e o acordou. Depressa, levante-se, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. Pedro assim o fez. E o anjo ainda lhe disse: ponha a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro seguiu, mas não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira e pela segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Olha que coisa interessante. Você vê que a igreja orava intensamente por Pedro. Você ora intensamente, crendo no milagre, na resposta, na cura, na realização de um sonho, algo que talvez está ali, irreversível na sua vida. E você é instigado a orar. Só que ao mesmo tempo que você é instigado a orar, você é estimulado também a parar de orar. E existe até uma expressão que nós usamos, que é uma realidade, tá? Repete assim comigo: quanto mais eu oro, mais o quê? Mais eu quero orar. Quanto menos eu oro, não é assim? Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você quer ler. Você que tem hábitos de ouvir músicas cristãs que te edifica, quanto mais você ouve, mais você quer ouvir. É ou não é assim? Por que você acha que muitas pessoas que acabam se desviando e se perdendo por uma bobeira, por uma coisa muito pequena? Ele deu uma legalidade, abriu uma brechinha, escorregou e nunca mais conseguiu voltar. Nunca mais conseguiu voltar. E uma coisa que você tem que entender, que quando diz a igreja orava intensamente, repete assim comigo: a igreja nunca parou de caminhar, de fazer o que tem que ser feito. Nunca parou. Nunca parou. E tudo aquilo que nós fazemos de ordem espiritual,
buscando a Deus, buscando a palavra, buscando a direção dEle, nós teremos uma recompensa. Teremos uma recompensa. E o que Deus tem para fazer em nós e por intermédio de nós é superior àquilo que talvez nós projetamos. Eles oravam para que Pedro saísse. E quando Pedro chegou e bateu na porta, dizendo que estava ali, eles acharam que era quem? Uma outra pessoa. Mas eles não oravam pelo milagre? Orava ou não orava? É que nem a outra passagem que a Bíblia fala sobre os discípulos estarem no barco e Jesus vinha andando sobre as águas em meio à tempestade. Eles esperavam uma definição, uma resposta daquilo. E era quem? Jesus. Mas eles acharam que era quem? Um fantasma. Você vê que muitas pessoas oram, buscam, pedem, jejuam, sacrificam, fazem ofertas, fazem votos com Deus, e o Senhor recebeu, tem recebido, tem acompanhado a constância, a permanência daquela pessoa naquele espírito, e abriu um portal para ela. Abriu um portal para ela. E ela só tem que crer, ela só tem que passar por esse portal. Porque muitas coisas, você já não vem plantando em Deus? Vem ou não vem? Você não vive uma vida de oração? Você não tem buscado a Deus? Nós não encerramos agora, 2 semanas atrás, os meus projetos de conquistas, aonde ficamos 8 domingos, 7 deles em jejum, e o 8º e último foi o corredor de cargos, onde você recebeu o azeite. Mas eu não posso esquecer e nem deixar de considerar o que nós vivemos no dia do dia 1º de dezembro ao dia 31 de dezembro, intenso, buscando a Deus, perseverando, vindo num espírito que da mesma maneira que eu finalizar o ano, vai ser o jeito que eu vou começar. Lembra disso? Intenso, plantio, semeadura, investimento. Você não pode. Existe um milagre sendo gerado na sua vida. A unção do impossível está sobre a igreja. A unção do impossível. E eu já vivi outros momentos como esse, eu ainda falava com o bispo Natan isso, eu já vivi outros momentos como esse, e eu desperdicei a oportunidade, eu não vivi o milagre, porque eu não criei. Literalmente eu não criei, eu não acreditei. E não é porque eu não estava abaixo da cobertura, não, porque eu não acreditei. Eu não acreditei. Mesmo tendo investido, mesmo estando pagando um preço, mesmo querendo viver aquilo, mas quando algo chegou, eu não acreditei. Sabe quando alguém chega para você e diz assim: olha, isso aqui é o seu sonho, isso aqui é um exemplo, tá? Isso aqui é o carro dos seus sonhos, é seu. Nossa, eu não acredito. Eu não acredito. É seu. Não, eu não acredito, é meu. Eu já estava esperando por ele. Eu já estava esperando por isso. Eu estava orando por isso. Eu estava ansioso por isso, clamando por isso, pagando o preço por essas vitórias. Você não pode permitir que o diabo crie em você, ou lance em você, um sentimento de amargura miserável, que faz você viver preso no passado, e não conseguir ver o que Deus vem fazendo na sua vida, e não conseguir ver o que Deus está fazendo em você. Essa mulher que eu falei para você, de 6 meses,
da gestação, ela sonhou por muitos anos pela criança. E no 5º para o 6º mês, ela já estava com o espírito de insatisfação e dizendo assim: Deus, o Senhor não quer me dar um filho. O Senhor não quer me dar um filho, o Senhor não quer me abençoar. O Senhor não quer fazer na minha vida, eu não sou digna. Eu não sou merecedora disso. Ela estava grávida de quantos meses? Quem que fez aquilo? Deus. Quantas coisas você não está vendo? Quantas coisas talvez você tenha ignorado? Quantas coisas? Eu aprendi aqui no Ministério Mudança de Vida, com a bispa, com os bispos, com os líderes, que quando Deus coloca algo no seu coração, Ele traz aquilo para você, é para você orar por aquilo, porque aquilo tem uma resposta, aquilo tem um ensinamento para você. E talvez momentos de dor, de aflição, desafiadores que muitos estão vivendo, ele é definido em situações assim, mas que muitos acabam não percebendo, acabam não vendo, acabam não valorizando. Você vê que tem gente, claro que cada um tem alguém que ele tem uma certa afinidade maior, talvez ele tenha uma certa afinidade com a bispa, ou com o bispo Fernando, ou com o bispo Pedroso, ou com o bispo Natan, ou com qualquer um. Só que tem gente que literalmente, ele tem ali, não, esse não. É como se fosse a pessoa e não fosse Deus. Você está conseguindo entender? Não fosse Deus. Eu estou aqui por causa de quem? De Deus. De Deus. E se talvez nesse culto aqui, hoje eu estou aqui, sexta-feira é o bispo Pedroso que está aqui, outro dia é o bispo Natan, outro dia um outro líder, mas em algum momento pode acontecer um imprevisto, de um ou outro não estar, Deus vai deixar de se manifestar aqui? Ele vai usar alguém. Você está entendendo? Ele vai usar alguém. Agora coloque as mãos no seu peito e diga assim: Deus quer me usar. Deus quer te usar. Deus usou a bispa, Ele quer usar você. Deus usou a bispa, Ele quer usar você. Olha quantas pessoas foram salvas e estão sendo salvas neste momento. Neste momento. No canal do YouTube da bispa tem aproximadamente quase 15 mil vídeos, entre cultos, testemunhos, programas, mensagens, e que por dia, tem um número, eu não sei te ser preciso aqui, mas de pessoas que assistem aquilo o tempo todo, e pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas. Você lembra de Paulo? Quando a Bíblia fala que Paulo, pelos aventais, pelas sombras, Paulo curava, libertava. Esses vídeos, esses cultos, tem pessoas que chegaram até a Cristo, que se converteram, que se libertaram, que a gente não tem nem noção, não temos nem dimensão, quem é, aonde está, como nós temos um grupo de pessoas, que recente nós recebemos o testemunho de uma senhorinha que estava no Acre, e ela estava com um celularzinho em uma praça, porque ela não tinha condições de pagar a internet, não tinha internet em casa, e ela estava na praça, e com o celular no alto, porque era a melhor posição para ela assistir o culto. Lá do outro lado, eu nunca fui no Acre, lá do outro lado, e sem contar em outros lugares remotos no mundo. Nós tínhamos um obreiro na igreja que teve uma época que ele foi para a China, e nós estávamos ainda na Celso Garcia, e ele
acompanhava os cultos. E ele estava alojado em um hotel. E nós tínhamos um grupo onde nós mandávamos o link e as pessoas acessavam, assim como nós fazemos. E chegou num ponto que descobriram que ele estava assistindo o culto. Viram que era um teor religioso. E bloquearam o IP dele. Ele não conseguia ter nenhum acesso à internet. E disseram a ele que era um problema geral. Todo mundo conseguia acessar. Só que olha que coisa interessante, todo mundo conseguia acessar coisas do país, mas de fora não. Bloquearam o IP, impedindo aquela pessoa. Quantas pessoas ao redor do mundo estão sendo libertas, curadas, restauradas neste momento? E tudo por intermédio de uma mulher que em um quarto de hospital passou pelo portal. Você está conseguindo entender ou não? Passou pelo portal. E desde então a vida dela nunca mais foi a mesma. Mas só que olha que coisa interessante. Qual era o maior sonho da bispa? A cura do filho. O maior sonho era a cura do filho. Só que aquele foi um tempo. Foi um portal, não foi? Ela passou por aquele portal. Depois que Deus colocou no coração dela, lá na Coutinho Cavalcante, que o sonho dela era expandir aquela igreja, porque o pastor que estava com ela antes disse que 100 membros era muito. Lembra dela contando isso? É muito. E o sonho dela já não era mais aquela questão do filho em específico. O sonho e o projeto mudou, foi para uma outra dimensão. Quando ela chegou na Badibacite, o Senhor colocou outras coisas. E aquilo foi ganhando uma outra proporção. E tem ganhado uma outra proporção. Se talvez lá atrás alguém tivesse dito a ela, ou tentado ali afrontar e questionar ela acerca dessa decisão, certamente teria sido severamente corrigido. Porque o que Deus colocou no coração dela, ela sempre manteve, sempre conservou. E sempre progrediu para isso. Sempre. Não houve retrocesso. Porque não houve uma entrega semelhante à de muitos. Isso não é para mim. Deus não tem isso para mim. Deus não tem isso comigo. A bispa sonhava, o sonho dela era em ter, quem lembra? Uma bicicleta. Lembra disso ou não? O sonho dela era ter uma bicicleta. Deus deu para ela uma bicicleta? Deu. Ela ficou na bicicleta? Deus deu depois uma moto. O sonho dela era uma moto. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar? O sonho dela era uma moto. Deus deu um carro, Deus abençoou com a casa, abençoou com várias outras coisas. Só que olha como que a mentalidade das pessoas mudam. Hoje, como ela mesma já disse, que ela nem sabe quantos carros ela já deu para pessoas. Mas antes ela queria um carro. E hoje ela já deu vários carros. Será que está no mesmo nível? No mesmo nível? Na mesma dimensão que ela começou? Não. E é por isso que eu falo, e eu ainda falei isso hoje às 7 horas da manhã, é impossível uma pessoa que ler a Bíblia, viver e ficar do mesmo jeito. Viver os mesmos, é impossível. Impossível. A bispa não tem formação acadêmica, não tem curso superior, não tem aí formações, não tem. Nós temos uma estrutura na igreja, tem jornalista, tem pessoas formadas, tem pessoas ali, que toda vez passam material, e quem é que vê os erros? Quem é que vê?
aquela que não estudou, que não terminou escola, que era burrinha, que era insignificante, que era aquela que não tinha estrutura, que não ia chegar a lugar algum, que não tinha capacidade alguma. É ela que vê. É ela quem vê. O nível de foco de uma pessoa que busca a Deus e que se lança em Deus, como as Escrituras ensinam, leva essa pessoa para um outro nível. E Deus quer levar você para um outro nível. Deus quer levar você para um outro nível. Você pode ter vivido resultados, você pode ter dito assim: bispo, 2024 foi o melhor ano da minha vida, disparado. Disparado. E se eu disser para você que Deus está dizendo assim: olha, eu vou sintetizar 30 anos, eu vou compactar 30 anos, apenas em 12 meses eu vou entregar para você aquilo que talvez você demoraria 30 anos para alcançar, você vai conquistar esse ano. Aquilo que você demoraria anos para viver, você vai viver agora. Você vai viver agora. Só que você tem que ter essa sensibilidade. Existe um milagre sendo gerado em você. Não extingam o Espírito. Se o Espírito está te dando direção, Deus está te conduzindo, Deus está te levando para algo, passe o portal. Não perca essa oportunidade. Eu digo para você com muita segurança, eu já desperdicei. E eu sei o quanto me custou e o quanto me doeu. Eu digo ainda, em uma conversa que eu tive com a bispa há alguns anos, e ela ainda perguntou para mim algumas coisas sobre algumas imaturidades que eu tive. E eu falei para ela assim, eu em alguns momentos eu me senti como Abraão. Quando Abraão desobedeceu a Deus e Deus ficou sem se falar com ele. Lembra daquela passagem? Eu me sentia dessa forma, como se Deus não falasse comigo, por conta da minha imaturidade, das minhas inconstâncias, das minhas irresponsabilidades, com a vida espiritual, com a família, com aquilo que Deus havia confiado nas minhas mãos. Era como se sabe quando a pessoa está vivendo no automático? Sabe? Tanto faz, tanto fez. Olha, isso aqui vai acontecer com você. Tá bom, é mais isso, tranquilo. Isso aqui também, tanto faz, tudo bem. Vamos lá, vamos seguir. Era como se eu tivesse ali, parado no tempo. Parado no tempo. E as fichas não caíam. E eu não conseguia ver. Eu não conseguia entender que o Deus de misericórdia, Ele estava querendo me abençoar. Só que Ele estava esperando de mim, uma atitude. Mas, repete assim comigo, uma pessoa que vive cheia, tomada pelas emoções, diga, está aquém de ser espiritual. Está aquém de ser espiritual. Porque quando nós vemos os heróis da fé tomando decisões, muitas vezes nós não encontramos nenhum sentimento apoiando e amparando eles a tomarem aquelas decisões. Pelo contrário, totalmente diferente. Você lembra de Gideão? Quando Deus deu a direção a ele, o que ele tinha que fazer, e ele convocou aqueles homens, e vieram 32 mil homens, talvez meio receoso, por conta daquele número ainda ser pequeno, Deus disse assim, Gideão, tem muito aí. Manda embora aqueles que estão com medo e os covardes. Quantos foram embora? 22 mil homens, meu Deus. Senhor, restou 10. Olha como que as emoções é uma desgraça na vida das pessoas. Porque
Pessoas que vivem assim, vivem arrependidas e nunca conseguem recuperar. Se elas não zerar, nunca conseguem recuperar. Deus disse: Gideão, tem muito. Leve esses homens para beber água no riacho. Uns chegaram e na posição de guerra bebiam a água, atentos e olhando para tudo. Outros, o que fizeram? Pularam no rio e se esbaldava. Eu estou sedento, desesperado. Eu sou um cara emocional, eu sou um cara que eu vivo a flor da pele, as emoções. Isso, bebeu água? Bebeu? Pode ir embora. Ficaram só 300. E aqueles 300 que foram levados para a batalha, tocaram as cornetas com aquelas tochas acesas, intimidaram os exércitos inimigos, os amalequitas, os midianitas, o povo do Oriente, que a Bíblia diz que era como se fosse gafanhotos, que não se podia contar. Eles se atacaram um ao outro, e uma boa parte fugiu. Aqueles 300 homens, não precisou nem sujar a espada, e desfrutou de todos os despojos daquela guerra. Você vê que pessoas que vivem assim, feridas, amarguradas, elas não conseguem sentir. Você está entendendo ou não? Não conseguem sentir e saber o que Deus está fazendo. Você vê que a Bíblia fala e ela enfatiza que nós temos que viver assim. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu confio no caráter de Deus. Eu sei que Deus não vai me desamparar. Eu sei o que eu tenho feito. E é permanecer lutando, orando, buscando e estando atento ao mundo espiritual. Porque a sua hora vai chegar. O seu momento vai chegar. E quando esse momento chegar, vai depender de você passar por ele, possuir ele, ocupar o seu lugar naquilo, e fazer valer aquela oportunidade, que veio por intermédio da bênção, fruto de oração, de sacrifício, de entrega, de comprometimento. Não desperdice a oportunidade. Você imagine só uma pessoa, está lá, analisa só, você pagou 1 ano, 12 anos, melhor dizendo, de um financiamento, aí chega no final de tudo para você pegar aquilo, aquela carta de consórcio, você pagou 12 anos, meu Deus, 12 anos, acabou, é tetra, né? Acabou. Chegou ao fim. Você fala: não, agora eu cansei, não quero mais. Cansei. O diabo tem trabalhado para criar uma insatisfação. Quem aqui, eu quero que você seja sincero, não tenha receio. Nós vamos orar por isso e repreender isso. Mas quem aqui, depois de sábado, sentiu um ataque, uma insatisfação, pensamentos de derrota, situações negativas que vieram para te intimidar, para te afrontar, para te diminuir? Quem aqui? Levanta a mão. Tem mais gente? Por quê? Por que isso? É normal? Nós estamos em que momento agora? Não é da unção do impossível? Não é de milagres? E por que isso agora? Porque o diabo não quer que você atravesse. Ele não quer que você passe. Se eu perguntar aqui, eu atendi essa semana
Não atendi presencialmente, mas 2 pessoas me ligaram, 2 homens me ligaram, e dizendo assim para mim: bispo, eu não sei, mas eu não estou suportando ouvir a voz da minha esposa. Eu estou irritado. Estou irritado. Outro disse: bispo, eu olho para os meus funcionários e tudo aquilo que eles fazem está errado. E um funcionário chegou até mim e disse assim: ô chefe, você está bem? Você precisa pedir lá para o bispo vir aqui dar a bênção. Você não está bem, não. E o funcionário é crente? Ímpio. Ímpio. Precisa vir aqui para ele dar a bênção, porque você não está normal. Não é normal, chefe, está tudo fluindo. Chefe, está tudo acontecendo. Está aqui, está o processo, essa é a rotina. Olha, isso aqui ainda foi superior a semana passada. Isso aqui saiu, isso aqui indo, isso, aquilo outro. Eu não estou entendendo. E ele pediu ajuda, pediu oração. Ele falou assim: eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Mas existe um portal violento, aberto. Porque Deus quer abençoar a igreja. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer honrar você. Só que o diabo não quer deixar. Ele não quer deixar. Só que existe um ponto importante aí. Repete assim comigo: quem toma essa decisão, diga: sou eu. É você quem toma a decisão, não é ele. É você quem toma a decisão. E você tem que estar muito bem decidido para passar. E não desperdiçar essa oportunidade. Essa é a oportunidade da sua vida. Essa é a oportunidade da sua vida. O que você tem buscado que ainda não aconteceu? Feche os olhos, não precisa levantar não. Feche os seus olhos. Com os seus olhos fechados. O que você está buscando que ainda não aconteceu? É na sua casa? Família? No seu trabalho? É um sonho? É um projeto? O que é? Que você diz assim: isso aqui já poderia ter acontecido. Isso aqui não é impossível para Deus. A Bíblia diz, com seus olhos fechados, não abra os seus olhos. A Bíblia diz: nada é impossível para o Senhor, pois nada é impossível para Deus. Nada. Aqui em Jeremias 23:17, ah, soberano Senhor, não abra os olhos, só me ouça. Tu fizestes os céus e a terra, pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Aqui em Mateus 19:26, diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. 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 Abra os seus olhos. Isso não traz uma renovação para você? Você poder ver o que Deus quer fazer na sua vida? E tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir? Você tem que estar atento ao mundo espiritual.
A bispa nos ensina, e é uma coisa assim, que às vezes, tanto eu quanto os demais líderes, nós recebemos mensagens da bispa. E às vezes ela fala assim, ora por isso aqui. Olha, repreende isso aqui. Olha, algo assim não está normal. Pode perguntar para qualquer um deles. E aquilo é feito. E quando é feito, aquela atitude é tomada, aquela definição acontece. Aquela definição acontece. Porque existe uma responsabilidade muito grande. Você vê que existem coisas que nós não vivemos, mas a bispa vive. A bispa vive. Ela já chegou a relatar que muitas vezes ela já subiu aqui com dores insuportáveis. Com dores insuportáveis. Mas ela sabia o que Deus ia fazer com a igreja naquele dia. E o quanto pessoas foram curadas, abençoadas e restauradas. Gente, para analisar. A bispa é uma mulher. E eu não vi um homem, um valente tão valente, quanto ela. Na igreja eu não vi. Eu não vi um valente tão valente quanto ela. Estamos aí às vésperas do trabalho dos 300 valentes para tornar os homens mais valentes. Eu não vi ainda. O nível de equilíbrio, de controle, o nível de alinhamento com aquilo que Deus tem com ela, com a igreja, com aquilo que Deus tem com cada um de nós, é muito grande. É muito grande. É a mesma coisa, eu ainda falei esses dias aqui, é tão interessante como nadar. Quem sabe nadar, sabe do que eu estou falando, e quem não sabe, precisa aprender para entender do que eu estou falando. Você vê uma pessoa que está nadando, ela está boiando lá, não é? Você fala assim, jamais, eu afundo. Você fala assim, se entrega, não é assim? Solta o corpo. Não, eu já soltei, eu estou afundando. Não, você não soltou ainda. Porque quando você solta, você se entrega, você boia. É ou não é? Você vive aquele equilíbrio. Você fala assim, como que esse cara está boiando? Como eu estou afundando? Solta. Não, mas não, eu já soltei. Não, solta. Solta. Equilíbrio. E aí você vê que uma pessoa, em meio a tormentas, às pressões, tem um nível de equilíbrio que você fala assim, meu Deus, não está vendo o que está acontecendo? Estou. Não está vendo o que está acontecendo? Estou. É que nem Eliseu, quando aquele soldado cercou a sua casa, e o servo dele disse, olha Eliseu, existem vários soldados aqui, um exército enorme está cercando aqui. Qual foi a resposta de Eliseu? Maior e mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aquele servo falou assim, eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Não, mas, eu não tenho, você não está vendo lá? Sim, eu estou vendo, mas você não está vendo o nosso exército? Não, Senhor, o Senhor não está entendendo, existe, sim, eu estou entendendo, mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles. Esse nível de equilíbrio, nós precisamos adquirir, e você precisa ter essa sensibilidade, porque Deus não desampara um justo. Está em Salmo 37, 25, o salmista Davi dizendo, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo ser desamparado. Nunca vi. Deus não vai desamparar o justo. O justo não é perfeito. O justo é aquele que crê em Deus e tem um coração ensinável, um coração aberto
um coração que ouve a Deus, como o próprio Davi, como falávamos na segunda-feira, um homem que se tornou segundo o coração de Deus, e foi extremamente honrado e abençoado. Não perca esse portal, existe um portal muito grande, e eu creio, situações que estavam travadas. Por que eu fiz você fechar os olhos sentados? Porque se você crer, quando você levantar, todas essas situações, pela sua fé, pode ser mudada. Você acredita nisso? Pela sua fé. Existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Você quer em quem? Você acredita em tudo que está na Bíblia? Acredita em tudo que está escrito? Tudo mesmo? Ou você acredita só no rótulo lá da que boa, que você não pode colocar mais que boa, porque aquilo vai danificar a roupa? Não, não pode nem relar, porque isso machuca. E a Bíblia? Você crê também? Você crê também que está escrito aqui? Com a mesma veemência, com a mesma força, com o mesmo impacto? Isso aí é soda, não pode colocar porque isso aí vai corroer, não chega, por quê? Está escrito, então não vou nem relar. E aqui, você crê? Você tem o mesmo temor? A mesma reverência? O mesmo peso? Cria em você o mesmo impacto? Porque se não cria, você precisa rever algumas coisas, porque muitos estão à margem de definições importantes. E tem pessoas que dizem, não, mas o que acontecia na época de Jesus não acontece mais. Não acontece na vida daquele que não crê. Na vida daquele que crê, acontece o tempo todo. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero que você coloque as mãos no seu coração. E eu quero que você mentalize tudo aquilo que você talvez viveu esses dias, e isso veio para pesar em você, querer te atacar. Trazer uma tristeza, uma angústia, uma insatisfação, talvez uma inquietação em casa, na família, talvez até aqueles pensamentos, fazendo planos de derrota, vivendo pesado, amarrado, e você dizer assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Deus está fazendo algo muito grande na igreja. E eu disse ainda para o Senhor, ontem ainda, e eu disse, Senhor, não me deixa de fora. Não me deixa de fora. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, ou o tamanho do que o Senhor está fazendo, eu não tenho dimensão. Meu Deus, mas não me deixa de fora. Senhor, me ajuda eu entender, me ajuda eu ver o que eu não estou vendo, me ajuda eu dar a resposta que eu não estou dando. Senhor, se em algum momento eu tive alguma atitude que te entristeceu, que fez com que o Senhor se desagradasse de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus, mas não permita, eu não aceito ficar de fora. Me ajuda eu ver. Me ajuda eu ver, Senhor. E eu quero que você fale isso com Deus.
Eu não quero que você perca, eu quero ver você vencendo. Eu quero poder ver você e você dizer assim: bispo, Deus me abençoou aqui, eu te abraçar e te parabenizar e me alegrar com você por essa conquista. Poder ligar para você e dizer parabéns pela sua conquista, parabéns. E poder se alegrar com você. Poder se alegrar. Fale com Deus. Conheço um Deus que sabe o que estou passando. Conheço um Deus que é o meu intercessor. Lutou por mim, meu socorro vem de ti. Não estou só. Sei que tu podes abrir o mar e a tempestade faz acalmar. Derruba os gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está. Eu sei que tu tens todo o poder. Eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Meu Deus pode. Fale com Deus e busque Ele. Ele curará todo coração quebrado, restaurará as famílias que estão separadas e quebrará as correntes que me seguram. Eu sei que podes, eu sei que tu podes abrir o mar e a tempestade faz acalmar. Derruba os gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está. Eu sei que tu tens todo o poder. Eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Eu sei que tu podes abrir o mar e a tempestade faz acalmar. Derruba os gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está. Eu sei que tu tens todo o poder. Eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Meu Deus pode. Eu tudo posso. Minha força vem de ti. Eu tudo posso. O Senhor vive em mim. Eu tudo posso. Minha força vem de ti. Eu tudo posso. O Senhor vive em mim. Eu sei que tu podes abrir o mar E a tempestade faz acalmar. derruba os gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está. Eu sei que tu tens todo o poder. Eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Eu sei que tu podes abrir o mar e a tempestade faz acalmar. Derruba os gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está. Sei que tu tens todo o poder. Eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que
que tudo podes fazer, meu Deus pode. Oh, meu Deus pode, o meu Deus pode. Eu tudo posso, minha força vem de ti. Eu tudo posso, o Senhor vive em mim. Eu tudo posso, minha força vem de ti. Eu tudo posso, o Senhor vive em mim. Eu sei que tu podes abrir o mar e a tempestade faz acalmar, derruba os gigantes que me cercam. Eu sei que comigo Eu quero que você estenda as mãos para a direção da sua casa, daquele lugar que você espera por uma unção do impossível. Deus está agindo aqui. Deus está agindo aqui, e eu quero que com as suas mãos estendidas, que você declare que o nosso Deus, Ele é o Deus de perto, Ele é o Deus de longe. Nós podemos orar aqui e Ele agirá. Declare agora, declare em nome de Jesus, definições, respostas, situações sendo definidas, mudadas para a glória de Deus. Declare em nome de Jesus o impossível, o sobrenatural acontecendo. Creia na glória de Deus, creia na manifestação do seu poder. Creia, receba, profetize, possua isso. Que o meu Deus pode. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que tu podes abrir uma. Ele está abrindo situações. Ele está definindo situações que talvez você havia perdido as esperanças, já estava fazendo planos de derrota. Deus está dizendo: não, eu tenho a vitória para você, eu tenho o impossível para você, eu tenho definições para você. Creia, em nome de Jesus, creia e diga para Deus: eu creio, Deus, eu creio no impossível, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha empresa, na minha saúde, os meus negócios. Eu creio no impossível, eu creio, Deus, eu creio, Senhor, eu creio, em nome de Jesus. Eu quero que você coloque as mãos no alto da sua cabeça. Coloque as mãos no alto da sua cabeça. E com as mãos no alto da sua cabeça, todas as vozes que você ouviu, todos os nãos que disseram a você, todas as impossibilidades que colocaram no seu caminho, você não vai depender da minha oração agora, de ninguém. Você vai ordenar que todo esse mal, que todos esses pensamentos, que todos esses sentimentos que foram lançados e vieram como dardos inflamados pelo maligno para te afligir, para roubar a sua paz, para te entristecer, eu quero que você ordene agora, ordene que esse mal, que esses sentimentos, que essa carga negativa saia da sua vida, saia da sua vida, saia da sua casa, da sua empresa, dos seus negócios. Ordene que esse mal saia, que essa força saia
saia, que esse desânimo saia, que essa frieza saia, que essa apatia saia, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu ordeno que todo mal, que toda carga, que toda afronta que veio sobre o nosso povo, que veio sobre a igreja, eu ordeno agora, eu exijo agora, que todo esse mal, que toda essa investida do diabo desaloja agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e saia, saia e saia, em nome de Jesus. Levante as mãos para os céus e diga: Senhor, eu recebo a minha bênção. Diga isso. O que você recebe? O que você recebe? Receba a bênção, Senhor. Essa resposta na minha empresa, no meu trabalho, na minha família, eu recebo. Receba agora. Deus está entregando para você. Deus está te entregando agora. Eu creio em situações impossíveis sendo definidas nesta noite. Eu creio em nome de Jesus. Situações impossíveis sendo definidas. Eu creio. Isso. Possua. Receba essa glória sobre a sua vida. Receba. Isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível. Isso, creia, nada é impossível para ti, Deus. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim, Deus. Eu creio em ti, Deus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Não, Jesus, eu preciso. Nada é Diga isso. impossível. Declare isso. Nada é impossível. Declare isso. Nada é impossível. Declare isso. Possua. Nada é impossível para ti. Eis o meu mundo em tuas mãos. Oh Deus, eu creio, Deus. Eu creio, Deus. Eu creio, Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Nada é impossível para ti. Eis o meu mundo em tuas mãos. Creio que Diga isso. tu és a cura. Diga crendo, possuindo isso. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Não, Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura.
Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti, Jesus. A canção vai continuar e eu quero que você abrace essa pessoa que está ao seu lado e parabenize ela e diga: hoje você sai com situações definidas, você sai com respostas daqui, você sai daqui abençoado, você sai daqui honrado, você sai daqui com definições. Isso. Creio que tu és a vida. Eu creio, Deus, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso, nada é Jesus, eu preciso de ti. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça por aquilo que Ele fez aqui na sua vida nesta noite. Agradeça, diga: Deus, obrigado. Obrigado porque eu saio daqui com vitórias. Eu saio daqui com respostas. Eu saio daqui com definições. Eu saio daqui vivendo essa unção do impossível. Eu saio daqui abençoado, honrado, transformado para a glória de Deus. Eu saio daqui com o meu impossível. Eu saio daqui com o impossível materializado, concretizado, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu creio. Com seus olhos fechados, já visualize você mandando seu testemunho. Você mandando seu testemunho, você contando seu testemunho, dizendo: isso aqui, olha, era impossível na minha vida. Isso aqui era impossível na minha vida. Como a própria bispa hoje, era impossível aquele braço. Era impossível aquele braço, era impossível Abadi Bacite, era impossível a Celso Garcia, era impossível a Taquari, era impossível Kissine, e Deus agiu, e Ele continua agindo, Ele continua agindo, Ele continua fazendo, Ele não parou, Ele não parou, Ele nunca parou, Ele nunca parou. Ele continua fazendo,
Ele continua agindo, Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque nós saímos daqui gratos, abençoados. Meu Deus, o meu testemunho vai engrandecer o Teu nome. O meu testemunho vai exaltar o Teu nome, porque isso aqui era impossível. Isso aqui era impossível. Isso aqui era impossível. Eu creio. Eu creio, Deus. Eu creio. Eu creio numa glória tão grande que nós ainda não vimos, que nós ainda não tocamos, que nós ainda não sentimos. Eu creio, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Eu sei, meu Pai, que nós saímos daqui tão abençoados, tão honrados, tão honrados. Obrigado. Obrigado, Deus. Eu não consigo nem finalizar essa oração. Meu Deus, obrigado, Senhor. Eu sei que definições grandiosas estão sendo entregues aqui nesta noite. Eu creio, meu Deus, que esse mover do impossível, meu Deus, nos alcançou. Esse mover do impossível nos alcançou. Obrigado. Deus está dizendo para você: chegou a sua hora, chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Chegou a sua hora. Chegou a sua vez. Chegou a sua vez, chegou a sua hora. Chegou a sua vez, chegou a sua hora. O tempo de chorar acabou. Acabou o choro, acabou o sofrimento, acabou. É um tempo de glória. É um tempo de glória. É um tempo de glória. Esse é um novo tempo. Esse é um novo tempo no Ministério Mudança de Vida. Esse é um novo tempo na sua vida. Coisas que não eram comuns vão ser comuns para você. Coisas que não eram comuns vão ser comuns para você. Vai ser comum. Deus vai te surpreender ao ponto da tua cabeça girar e você dizer: meu Deus, o que está acontecendo? Deus está agindo. Eu creio nessa glória. Eu creio. O impossível aconteceu. O impossível aconteceu. O impossível aconteceu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero que você se prepare. Você vai sair daqui em estado de graça. E eu quero que você fique atento. Fique atento com o seu celular, com o seu e-mail. Pessoas vão te ligar. Notícias de boas notícias vão chegar. Definições vão chegar. Definições vão chegar. Aquilo que há muito tempo você estava esperando vai chegar. Vai chegar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.